Como hackear o Wi-Fi com WPA ou WPA2 usando o Kali Linux. Preparando-se para o hacker Wi-Fi. Saiba quando você deve legalmente hackear uma rede Wi-Fi. Na maioria das regiões, o único motivo razoável para se descobrir a senha de uma rede WPA ou WPA2 é quando ela pertence a você mesmo ou a uma pessoa que o autorizou explicitamente. Hackear uma senha em ocasiões diferentes das listadas acima é ilegal e pode ser considerado crime. Baixe a imagem de disco do Kali Linux. Essa é uma ferramenta ideal para hacker redes WPA e WPA2. Para baixar a imagem de instalação ISO do Kali Linux, faça o seguinte: acesse https www.kali.org/downloads em um navegador de internet no computador. Clique em HTTP ao lado da versão do Kali que você quer usar. Aguarde até que o arquivo seja baixado. Conecte um pendrive ao computador. O próximo passo exige o uso de um pendrive de no mínimo 4 GB. Torne o pendrive inicializável. Fazê-lo permite que você o utilize como local de instalação. Você também pode usar um Mac nesse passo. Adicione o arquivo ISO do Kali ao pendrive. Para tanto, abra a janela do pendrive e arraste o arquivo para dentro dela. Mantenha o pendrive conectado até o final desse processo. Instale o Kali Linux. Para tanto, faça o seguinte: reinicie o computador. Acesse o menu da BIOS. Defina o computador para inicializar usando o pendrive acessando o menu Opções de inicialização ou algo parecido. Selecionando o pendrive e movendo-o para o topo da lista. Salve e saia da BIOS. Depois aguarde até que a janela de instalação do Kali Linux apareça. Pode ser necessário reiniciar o computador mais uma vez. Siga as instruções na tela para instalar o Kali Linux. Adquira uma placa Wi-Fi com suporte a monitoramento. Você pode comprá-la na internet ou em uma loja de dispositivos eletrônicos. Essa placa precisa ter suporte a monitoramento RFMON. Ou então não será possível hackear a rede. Muitos computadores já possuem uma placa de rede Wi-Fi com suporte a RFMON. Então tente usar a sua seguindo os próximos passos antes de comprar uma nova. Se estiver usando o Kali Linux em uma máquina virtual, será preciso uma placa de rede Wi-Fi nova independentemente da que estiver já instalada no seu computador. Acesse o Kali Linux como root. Insira seu nome de usuário e senha quando solicitado. É preciso usar uma conta root durante todo o processo de descoberta de senha. Conecte a placa Wi-Fi no computador Kali Linux. Ao fazê-lo, ela será imediatamente reconhecida e seus drives serão baixados e instalados sozinhos. Caso solicitado, siga as instruções na tela para completar a configuração. Ao final desse passo, você poderá avançar com o processo de descobrir a senha da rede selecionada. Caso já tenha configurado a placa de rede antes no computador, ainda assim será preciso ajustar a Kali Linux plugando-a. Na maioria dos casos, plugá-la no computador é o suficiente para configurá-la. Hackeando a rede Wi-Fi. Abra o terminal no Kali Linux. Ele tem o ícone de uma caixa preta com os caracteres
maior que underscore, na cor branca dentro. Você também pode abrir o terminal pressionando as teclas Alt mais Ctrl mais T. Insira o comando de instalação aircrack-ng. Digite o seguinte comando e pressione a tecla Enter. Sudo apt-get install aircrack-ng. Digite sua senha quando solicitado. Informe a senha usada para acessar o computador e pressione a tecla Enter. Em seguida, você obterá acesso root para qualquer comando executado no terminal. Ao abrir outra janela do terminal, conforme necessário mais tarde, pode ser preciso usar o comando com o prefixo sudo e ou sua senha novamente. Instale o aircrack-ng. Pressione a tecla Y quando solicitado. E depois aguarde pela instalação do programa. Habilite o airmon-ng. Para tanto, digite o seguinte comando e pressione a tecla Enter. airmon-ng. Encontre o nome do monitor. Você pode encontrá-lo na coluna Interface. Se estiver hackeando sua própria rede, geralmente o nome será VLA0. Caso não veja o nome de um monitor, então sua placa Wi-Fi não tem suporte a monitoramento. Inicie o monitoramento da rede. Faça-o digitando o seguinte comando e pressionando a tecla Enter. airmon-ng start VLA0. Substitua VLA0 pelo nome da rede-alvo caso ele seja diferente. Habilite uma interface do modo de monitoramento. Para fazê-lo, execute o comando abaixo. iwconfig. Finalize qualquer processo que retorne erros. Em alguns casos, a placa de Wi-Fi conflita com alguns serviços em execução no computador. Você pode encerrar esses processos por meio do comando a seguir. airmon-ng check kill. Confira o nome da interface do monitor. Na maioria dos casos, o nome é algo como mon0 ou VLA0mon. Configure o computador para exibir os roteadores próximos. Para obter uma lista de todos os roteadores dentro do seu alcance, execute o seguinte comando: aerodump ng mon0. Substitua mon0 pelo nome da interface do monitor obtido no último passo. Encontre o roteador que deseja hackear. Ao final de cada linha de texto, você verá um nome. Encontre aquele que pertence à rede cuja senha você quer obter. Verifique se o roteador está usando o protocolo de segurança WPA ou WPA2. Caso veja WPA ou WPA2 imediatamente à esquerda do nome da rede, então você poderá seguir. Caso contrário, não será possível hackear a rede. Anote o endereço MAC e número do canal do roteador. Essas informações estão à esquerda do nome da rede. MAC address. Endereço MAC. Essa é a linha de números no extremo esquerdo da linha do roteador. Channel. Canal. Esse é o número. Como 0, 1, 2, etc. Diretamente à esquerda da tag WPA ou WPA2. Monitore a rede e veja se há um aperto de mão. Um aperto de mão ocorre quando um item é conectado a uma rede. Por exemplo, um computador se conecta a um roteador. Digite o seguinte comando, substituindo os componentes necessários pelas informações da sua rede. aerodump ngc channel bs seed mac w root desktop mon0.
Substitua channel pelo número do canal obtido no último passo. Substitua MAC pelo endereço MAC obtido no último passo. Lembre-se de substituir Mon0 pelo nome da sua interface. Veja um exemplo de endereço. Aerodump NGC 3BS SID 1C. 1C. 1E. C1. AB. C1W. Root. Desktop. VLA 0 Mon. Aguarde até que o aperto de mão ocorra. Depois de ver a linha com a tag WPA Handshake, seguido do endereço MAC no canto superior direito da tela, continue. Se não estiver a fim de esperar, force um aperto de mão usando o ataque de desautenticação antes de continuar com essa parte. Saia do Aerodump NG e depois abra sua área de trabalho. Pressione as teclas Ctrl mais C para sair. Em seguida, veja se há um arquivo .cap na sua área de trabalho. Substitua o arquivo .cap. Embora não seja estritamente necessário, fazê-lo facilita as coisas mais tarde. Execute o seguinte comando para alterar o nome, substituindo name pelo nome que você quer dar ao arquivo. mv-01.capname.cap. Se o arquivo .cap não tiver o nome 01.cap, substitua 01.cap pelo nome do seu arquivo .cap. Converta o arquivo .cap para o formato HCCAPX. Para tanto, use o conversor do Kali Linux. Digite o seguinte comando, substituindo name pelo nome do seu arquivo. cap2hccapx.binname.capname hccapx. Você também pode acessar https hashcat.net/cap2cap/ e enviar o arquivo .cap ao conversor clicando em Choose File, escolher arquivo e selecionando o. Ao final do envio, clique em Convert. Converter. Para convertê-lo, depois baixe-o de volta à área de trabalho antes de continuar. Instale o Naive Hashcat. Esse é o serviço usado para descobrir a senha da rede. Digite os seguintes comandos, em ordem: sudo git clone https github.com/branondorsey/naive-hashcat cd naive hashcat qludix/rockio.txt https /github.com/branondorsey/naive-hashcat/releases/data/rockio.txt. Caso seu computador não tenha uma GPU, Graphics Processing Unit, unidade de processamento visual, será preciso usar o AirCrack NG. Então, execute o Naive Hashcat. Ao final da instalação, execute o seguinte comando, substituindo qualquer instância de name pelo nome do arquivo .cap. #file igual a name hccapx pot_file igual a name.pot #type igual a 2500 /naive-hashcat.sh. Aguarde até que a senha da rede seja descoberta. Quando isso ocorre, ela é adicionada no arquivo name.pot, encontrado na pasta Naive Hashcat.
A palavra ou frase depois do último sinal de 2 pontos é a senha. Pode ser preciso desde algumas horas até meses para que uma senha seja hackeada. Usando o AirCrack NG em computadores sem GPU. Baixe um arquivo de dicionário. O mais usado dele é o RockU. Você pode baixá-lo por meio do comando abaixo, que é o luRockU.txt https://github.com/brandondorcey/naive-hashcat/releases/data/rockio.txt. Saiba que o AirCrack NG não é capaz de hackear a senha do WPA ou WPA2 caso ela não esteja na lista de palavras. Informe o AirCrack NG a iniciar a descoberta da senha. Para tanto, insira o comando abaixo, usando as informações de rede corretas. AirCrack NGA2BMACW-RockU.txt name.cap. Se estiver hackeando uma rede WPA em vez de WPA2, substitua A2 por A. Substitua MAC pelo endereço MAC obtido na última sessão. Substitua name pelo nome do arquivo .cap. Aguarde até que o terminal exiba os resultados. Caso veja o cabeçalho key found, aspas, senha encontrada, então o AirCrack NG descobriu a senha. Ela será exibida entre colchetes à direita do cabeçalho key found, aspas. Monitore sua rede. Para tanto, execute o seguinte comando, inserindo as informações da rede quando necessário. Aerodump NGC Channel BS Seed MAC. Por exemplo, Aerodump NGC 1 BS Seed 9C, 5C, 8I, C9, AB, C0. Aguarde até que algum dispositivo se conecte à rede. Depois que os endereços MAC aparecerem um ao lado do outro, como uma linha de texto contendo o nome do fabricante, você poderá continuar. Isso indica que um cliente, como um computador por exemplo, foi conectado à rede. Abra uma nova janela do terminal. Você também pode abri-lo pressionando as teclas Alt mais Ctrl mais T. Verifique se o Aerodump NG ainda está em execução em segundo plano na janela do terminal. Envie pacotes de desautenticação. Para tanto, execute o seguinte comando, inserindo as informações da rede quando necessário. AirPlay NG02 AMAC1 CMAC2 MON0. O 2 equivale ao número de pacotes enviados. Você pode aumentá-lo, mas saiba que enviar uma quantidade maior pode causar uma falha de segurança perceptível. Substitua MAC1 pelo endereço MAC da esquerda na parte inferior da janela de fundo do terminal. Substitua MAC2 pelo endereço MAC da direita na parte inferior da janela de fundo do terminal. Lembre-se de substituir MON0 pelo nome da interface encontrada ao procurar roteadores. Veja um exemplo do comando. AirPlay NG03 A9C, 5C, 8I, C9, AB, C0C64, BC, 0C, 48 para 97, F7 MON0. Abra a janela terminal original. Volte à janela do terminal em segundo plano depois de enviar os pacotes de desautenticação.
Procure por um aperto de mão. Depois de ver a tag WPA Handshake e o endereço ao lado dela, avance para o passo de hackear a rede.